Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou trazer uma palavra da parte de Deus para você. Você vai ter que ficar até o final desse vídeo porque tem oração também para abençoar a tua vida. Que a paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus esteja com você, com a tua casa, hoje e sempre. A palavra de hoje ela se encontra em Mateus no capítulo 20, versículo 1 ao 16. Eu vou ler inteiro porque eu acredito que nunca isso vai ser perda de tempo. Presta atenção. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esse é um trabalho de tempo integral, onde você passa o dia e a noite sempre envolvido, com esse trabalho, onde não te atrapalha em nenhuma área da tua vida se você souber fazer com sabedoria e sabedoria, vinda da parte de Deus. O Espírito Santo, ele está aqui nesse planeta para isso, para trazer sabedoria para o homem da parte de Deus, porque eu vou te falar, um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, porque muitas vezes a gente pensa que isso vai trazer a perfeição, e não é assim que funciona, porque você está na carne, o único que foi tentado em tudo, porém sem pecado foi Jesus. Mas o Espírito Santo dentro da vida de um homem e de uma mulher dá sabedoria e enquanto ele alimenta esse Espírito, sabe? Isso é no dia a dia, a cada minuto. Isso é muito interessante e é muito importante. Esse Espírito que Jesus deixou aqui como Consolador, ele guia realmente essa pessoa naquilo que deve ou não fazer. Sabe, isso é uma coisa que o dinheiro não compra e isso é uma coisa absurdamente importante para você se preocupar e procurar isso para a tua vida e a vida da tua família. Aqui, apesar que isso daí é bastante pessoal, mas com certeza a tua família vai ser beneficiada pelo teu esforço e dedicação. E no 2 diz, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Esse trabalho que a gente faz para as coisas de Deus aqui nesse planeta é um trabalho que muitas vezes ele parece ser ingrato. Você faz muita coisa, você não vê resultado, mas aí que envolve a fé, porque quando se refere às coisas de Deus, é tudo pela fé, É o próprio Deus que a gente não vê ele, mas de certa maneira quando você tem fé e você quer acreditar naquilo, você vai ver coisas que parecem provar para você que aquilo é real, aquilo que você acredita. Quando a gente fala das coisas de Deus, essas coisas que a gente vê para compensarem o Deus que a gente não vê, elas já são na totalidade, quase 100% de tudo que você vê, você pode associar à existência de um Deus inteligente. Então, quando ele convoca as pessoas para trabalhar, a palavra já diz tudo, é um trabalho, então não é fácil não, sabe? Você tem que fazer mesmo quando você não tem vontade, e o interessante é que é nisso que você tem que focar, em fazer mesmo quando não tem vontade, é nessa hora que tem que ser feito. Por quê? Porque o trabalho, esse do dia a dia, que a gente traz o nosso pão para casa, a gente nem sempre está disposto a fazê-lo, e a não ser quem gosta do trabalho, a maioria das pessoas, elas mais de uma vez na semana, eu acredito que ela não estava muito afim de ir trabalhar, mas pergunta se ela foi ou se ela faltou. Você mesmo pode se fazer essa pergunta. Eu fui trabalhar mesmo quando falou, poxa, hoje eu queria ficar em casa não, eu tive que ir trabalhar. Então acontece o quê? O trabalho no reino de Deus é do mesmo jeito. E quando você se pergunta o que é que eu tenho que fazer então para trabalhar, porque quando você já tem
é bem claro na tua cabeça, né, o que é isso e já procura se envolver com alguma coisa das tantas que tem para fazer das coisas do reino de Deus aqui na Terra, você já sabe, né, o que você faz ou tem que fazer. E então beleza, tá tudo certo, né? Continua e a gente é um passo de cada vez, né? Um dia depois do outro, tá certo? E quando você se pergunta o que é que eu posso fazer, você tá meio perdido, não esquenta não, que com certeza você vai achar, né, coisas que você pode fazer. Necessita-se de muito boa vontade para se fazer as coisas no reino de Deus. E o vídeo de hoje é isso, é focado no trabalho, que quando você se envolve com alguma coisa para trabalhar no reino de Deus, aí já não é você ter ou não vontade, aí porque já se tornou um trabalho, então ele tem que ser feito, sabe? E eu vou falar uma coisa para você, a recompensa ela é mais do que o dinheiro pode pagar, viu? Então você vê no versículo 3 diz: e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nesse trabalho, rola uma peneira. Do mesmo jeito que você vê as estratégias e as soluções para que se possa viver no planeta, né? Você imagina quão mais organizado é no reino de Deus, sabe? Estou falando que é militar, mas estou falando que é o lógico, certo, o justo, sabe? Então, ele diz que muitos são chamados, né? E poucos escolhidos. Então tem um esforço. Jesus diz que o reino de Deus é tomado por força, por esforço, sabe? Por muita força, muito esforço. Então, quando você se dedica a fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, posso falar uma coisa? Se você começar lendo um capítulo da Bíblia por dia, você já vai estar fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus, porque você está dando o seu tempo. Isso é o que de mais precioso uma pessoa tem, né? Que hoje você tem o tempo para você fazer as coisas a que você se dedica, as que você precisa para pagar os boletos, na verdade. E muitas vezes você dedica o seu tempo para as pessoas que você ama, para os seus filhos, né? Para o seu cônjuge, para os seus pais. Aí você dedicar um tempo da tua vida para Deus, para as coisas de Deus, você já está começando a alimentar a tua semente para ela crescer. Aí você vê que esse negócio de trabalhar, o próprio Jesus, sabe, sempre trabalhou. Olha só o que ele diz aqui no livro de João, o Evangelho de João, tá? No capítulo 5, no versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, meu amigo, o trabalhar, né, aqui nesse planeta aqui, é uma coisa constante. E em relação às coisas do reino de Deus, as espirituais,
é mais constante ainda, poxa. Isso não é só para um dia, isso é para a vida toda, sabe? Então aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, sabe? Então vai para cima, procura alimentar, porque a carne e o espírito elas guerreiam todo dia, toda hora, e aquele que você alimentar mais é o que vai vencer. Aí muitas vezes, outra época, o outro que vence, que você alimentou mais, e aí você vai colhendo os frutos. E você sabe quais são os frutos da carne e do espírito, né? Então eu vou falar uma coisa para você. Quer viver melhor nesse planeta? Se dedique um pouco mais do teu tempo para as coisas do reino de Deus. Se incumbe de alguma tarefa, de alguma coisa, você pode ir lá na igreja que você frequenta e você vai ver as coisas vão começar a mudar na tua vida. Tenha certeza disso, viu? E olha só que interessante, no Provérbios 24, porque aí eu fiz uma pergunta, né? Mas e aquele que cai depois de estar trabalhando e ele decide voltar? Sabe? Né? Tem as acusações, tem, né, tanta coisa que a pessoa precisa passar, né, o próprio orgulho para voltar, sabe? E aí eu encontrei aqui em Provérbios 24:16 que diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Isso significa que quem é o justo? Quem é justificado pela fé? É aquele que crê que Cristo pisou aqui nesse chão em carne e osso, entendeu? Esse daí ele é justificado pela fé. E quando ele crê que Jesus é realmente Filho de Deus. E aí, você, sendo esse justificado pela fé, quando você quer se envolver com as coisas de Deus, reconhecendo que falhou e disposto a não cometer de novo o mesmo erro, nossa, eu vou te falar uma coisa, Deus ele tá com você juntinho, viu? Sabe por quê? Porque 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará, sabe? Porque ele tem um objetivo, sabe? Então ele consegue continuar caminhando. Mas o que tá com o coração já fechado com intentos, né, ruins, esse aí tropeçará na própria maldade, ele vai quebrar a cara. Porque cair não desclassifica você. O que te impede de voltar é você ficar parado. O que te impede de você levantar é você ficar caído. Você tem que entender que Deus ele não se espanta com as quedas humanas, sabe? Ele não fica horrorizado. Ele nos criou. Ele te estende a mão para você levantar e continuar. Ele quer que você aprenda com seus erros e mude a tua visão e as tuas atitudes em relação às coisas que você faz todo dia, não importa em qual situação. Por isso que eu falo que o trabalhar no reino de Deus, ele está envolvido com a tua vida 24 horas por dia, na tua casa, no teu trabalho, na rua. Então você tem que saber lidar com isso, e para lidar com isso você precisa meditar mais nas escrituras e também fazer a sua oração consciente e inteligente no seu canto, onde você puder. Você dobra o seu joelho, você estiver sentado. Eu particularmente gosto de ajoelhar sim, mas oro sentado sem problema nenhum, e muitas vezes até deitado, porque eu estou deitado ali no fim da noite eu sempre converso com Deus, sabe? Em vários momentos, né? Então, para mim, eu ando em espírito de oração, isso é muito importante. E mesmo assim, eu dou minhas cabeçadas e eu sou fraco e pequenino, né? Aqui nessa terra, eu sou fraco e errante, sabe? E pequenino. Então, eu vou falar uma coisa para vocês muito importante, Tem um comentário aqui nessa Bíblia de Estudo sobre esse 24:16 de Provérbios, onde diz que 7 vezes cairá o justo, mas se levantará, porém o ímpio tropeçará no mal. Olha só que interessante. Quando vem tempos difíceis, fracassos e obstáculos na vida dos fiéis que confiam em Deus verdadeiramente, eles se recuperam e seguem adiante com determinação ainda maior. Fazem isso porque confiam na graça de Deus, isto é, seu favor imerecido, sua ajuda, sua capacidade para cumprir ou suportar. Deus não nos assegura uma vida livre de problemas, mas promete nos ajudar e sustentar, não importa o que aconteça. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos,
mas não destruídos. É porrada. Jesus tomou muito soco na cara. Eu vou falar uma coisa para você. Levanta a cabeça, continua, tá certo? Vou fazer uma breve oração, sabe? Focado nesse tema aqui, onde você tem que descobrir que é por amor à obra de Deus, sim. E é o que vai te dar força de continuar. Mas entenda que, mesmo em tempos difíceis, mesmo você não querendo, mesmo você estando de mau humor, mesmo depois de você ter caído, você precisa levantar a tua cabeça e ir para cima. Sabe no que eu me baseio? Eu vejo esse programa de TV, você vê esses apresentadores, você acha que eles estão sempre de bom humor, então nada acontece na vida deles? Às vezes alguma tragédia, alguma coisa que se passou na vida da pessoa, mas naquelas horas ali, como se ela veste o personagem, né? Lá para você trabalhar para as coisas de Deus, não é que você vai vestir um personagem, mas ali você vai se livrar de toda a bagagem e você vai se entregar de corpo e alma, sabe? E depois você volta para resolver esses problemas diários, tendo a certeza que Deus vai te ajudar a resolver, a solucionar o problema, tá? Então vou fazer uma breve oração. Esteja com a mente e o coração aberto e receba que é da parte de Deus. Senhor Deus Jeová, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço por este momento, Senhor, porque só o Senhor sabe o que este homem e esta mulher está passando, Senhor. Senhor, eu sei que o teu silêncio não significa, Senhor, que o Senhor está ausente. Senhor, quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando nos bastidores, Senhor, na vida desta pessoa. Então, Senhor, dá a ela força para ela trabalhar, mostra para ela um caminho, Senhor. Se ela está sem igreja agora, Pai, mostra para ela uma igreja onde ela pode, Senhor, desenvolver a sua fé, para onde ela possa, Senhor, ter uma comunhão ali para continuar a vida, porque o Senhor sabe que sem a comunhão não tem como a gente continuar, porque aí no céu vai ser assim. A gente tem que aprender a lidar com outros seres humanos, que muitas vezes é difícil, Senhor. Eu entrego, Senhor, cada área, Senhor, na vida dessa pessoa, Senhor, os sonhos dela, Senhor, a fé, os seus relacionamentos, o seu trabalho, sabe, Senhor, que com o teu poder, eu acredito que tudo, Senhor, ainda está em movimento e pode acontecer na vida dessa pessoa. Trabalha, Senhor, enquanto essa pessoa descansa em Ti, sabe, Senhor, lá no trabalho dela, na família, na área sentimental também, que é muito importante, Senhor. E eu creio que o Teu agir é perfeito e no tempo certo o Teu propósito vai se cumprir, Senhor. Usa essa pessoa, Senhor, para ela ser parte da Tua obra, Senhor. Se o Senhor trabalha até agora, Senhor, eu também quero trabalhar contigo, Senhor, e tenho certeza que este homem, esta mulher também quer trabalhar contigo. Enche-lhes do Teu Espírito Santo, para que seja instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que o coração dessa pessoa não se acomode, mas que ela venha, Senhor, se levantar todos os dias com a disposição de servir, de amar e Te obedecer e fazer, Senhor, a Tua vontade. Usa, Senhor, este homem, esta mulher para espalhar a Tua palavra, Senhor, onde há escuridão, em nome de Jesus, e que o trabalho dela aqui nesta terra seja uma extensão da Tua vontade no céu, por Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Quando, Senhor, essa pessoa pensa que é o fim, Senhor, que ela se lembre que o Senhor ainda está trabalhando, que tudo está em movimento, e se tudo está em movimento, e se o sol se levanta de dia e a lua de noite, é porque o Senhor ainda está trabalhando, e se o Senhor está trabalhando, o Teu maior propósito, a obra-prima da Tua criação é o ser humano, e essa pessoa faz parte desse plano. Então, em nome de Jesus, renova a esperança dentro dela, reacende a fé, Senhor, e restaura, Senhor, aquilo que parecia perdido. Que o Teu mover alcance, Senhor, o impossível na vida dessa pessoa. Cura, Senhor, o que está doente, o que está ferido, levanta o que caiu, transforma o que foi destruído, Senhor. E eu creio que o Teu trabalhar na vida dessa pessoa ainda não terminou e que o melhor está por vir. E eu quero Te agradecer em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Continue orando, continue falando com Deus, continue meditando na Bíblia, leia um capítulo de Salmos para te inspirar a orar, para ter palavras, leia o Evangelho para conhecer mais da vida de Jesus. Se você leu, releia. O importante é você alimentar o espírito do bem e não o espírito do mal.
porque a tua vida vai ser guiada através disso, não se esqueça, né? Então ter fé é você se dedicar o seu tempo para fazer cada vez mais as coisas em prol do reino de Deus, tá? Medita lá nas palavras de Jesus, porque Ele não vai colocar um fardo grande na tua vida, pesado que você não possa carregar. Pelo contrário, né? As palavras dele são suaves, né? O fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então seja inteligente. Para isso você precisa alcançar sabedoria. Então para isso você precisa ter conhecimento. Então aí começa de você se esforçar. Deus já fez a parte dele e deixou aqui tudo escrito para você. Então peça para ele inteligência quando você lê. Peça para ele te dar um discernimento, né? Frequente uma igreja, tenha ali um pastor que você confia, sabe, um homem de Deus, e você tire suas dúvidas com ele. Procure fazer você pode fazer um curso com uma bíblia de estudo que você comprar, que ela tem referências, ela vai te levar de um lado para o outro, e já é um estudo tremendo, né, que você começa a fazer, e isso vai só somar na tua vida e na vida daqueles que você ama. Se você gosta de conteúdos onde são lidas e explanadas as palavras das Escrituras, se inscreve no canal, deixa o like, que você sempre vai encontrar uma palavra abençoada de Deus para a tua vida, tá bom? Então que Deus abençoe você, a sua casa, e até o próximo vídeo.